Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Life Performance TV. No episódio desta semana tenho uma reflexão para partilhar com todos vocês que eu acredito que irá fomentar também aqui um processo de expansão espiritual nas vossas vidas. E isto veio tudo a partir de uma pergunta que um cliente meu me fez a semana passada e eu penso que essa resposta que eu lhe dei que vai fazer todo sentido. Então, hoje eu quero-vos falar sobre um segredo poderoso que, na verdade, sempre esteve à nossa disposição, relacionado com a lei da atração, mas que nós muitas vezes ignoramos. E acredito que a compreensão deste segredo que poderá realmente ajudar-nos a entrar num processo de cocriação consciente de uma forma mais simples e sem resistência. Então, se este é um tema de seu interesse, não se esqueça, fique atento ao vídeo de hoje, que eu tenho a certeza que será uma mais-valia para a vossa vida. Se é a primeira vez que está a chegar ao canal e quer ter acesso aos melhores conteúdos sobre a lei da atração, não se esqueça, faça a sua inscrição e ative o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. E já sabe, se costuma acompanhar os meus conteúdos semanalmente, deixe a sua curtida, faça o seu comentário e partilhe com os seus amigos e familiares para que nós consigamos fazer crescer esta comunidade de co-criadores. Pois bem, a semana passada eu tinha um cliente que me perguntava: Luís, na sua opinião, quem é o maior especialista mundial em lei da atração? E depois de refletir um pouco, a minha resposta foi que não existe um especialista em lei da atração. Existem muitos, milhares ou milhões de especialistas em lei da atração. E que os maiores especialistas em lei da atração são as crianças. E você pergunta assim: como assim, Luís? As crianças é que são os especialistas? Então, o Luís e outras pessoas que falam sobre o tema não são os especialistas? As crianças é que são. E isto passa por um processo de reflexão que eu tive desde 2014, onde eu estudei realmente muito sobre a lei da atração e que nos traz aqui um entendimento muito grande sobre um componente espiritual da nossa vida. Porque tudo aquilo que eu vou falar hoje tem a ver com a espiritualidade. E através deste meu processo de expansão espiritual é que eu cheguei a esta conclusão. E permitam-me aqui, de alguma forma, solidificar aqui a minha argumentação em relação a esta minha resposta, que as crianças são os maiores especialistas em lei da atração do mundo, ok? Uma das coisas que eu percebia é que quando eu era mais novo, e a minha primeira grande manifestação foi aos 12 anos de idade, eu tinha muita facilidade em co-criar. O problema é que à medida que eu fui crescendo, ou seja, à medida que os anos foram passando, eu comecei a sentir mais dificuldade nesse processo. E só muito recentemente, desde 2014, em que eu comecei a estudar sobre a lei da atração, eu realmente comecei outra vez a conseguir entrar no alinhamento certo que eu tinha com os 12 anos de idade. Ou seja, comecei a buscar a minha essência e a partir daí eu comecei a deixar fluir as coisas e tudo começou a materializar-se de forma mais rápida. Então, o que é que eu percebi no meio de todo este processo? Percebi que a lei da atração não é uma coisa que se aprende. A lei da atração é uma coisa que se recorda. E eu sei que você desse lado deve estar confuso. Como assim, Luís? Eu tenho estudado imenso sobre a lei da atração. O Luís acabou de dizer que tem estudado sobre a lei da atração desde 2014. Então a lei da atração é uma coisa que a gente não estuda? Pois bem, sobre um ponto de vista espiritual, nós, quando nascemos, já tínhamos dentro de nós o entendimento de como funcionava a lei da atração. Todos nós, sem exceção, desde muito pequenos, nós sabemos exatamente que tudo aquilo que nós acreditarmos com muita força acaba por chegar até nós. Basta nós olharmos para uma criança que quer desesperadamente e que acredita que vai ter um determinado brinquedo. Pois bem, nós conseguimos perceber que será o pai ou o tio ou um amigo, ele vai conseguir que alguém lhe ofereça esse brinquedo. A mesma coisa em relação à capacidade da criança imaginar, por exemplo, quando está a brincar de profissões. Não é? Imaginar que é um médico. E muitas crianças que são estimuladas a acreditar precisamente nesse personagem que elas criam, mais tarde, na idade adulta, tornam-se profissionais precisamente da mesma forma em como brincavam. Ok? Portanto, ele brincava de médico e torna-se um médico na vida adulta. E a grande maioria dessas pessoas que consegue ter esta dinâmica, nomeadamente a partir dos pais, que estimulam essa parte criativa de acreditar que isso é possível, tornam-se excelentes profissionais. Ok? Então nós temos aqui a percepção de que, quando nós nascemos, isto sobre uma componente espiritual, nós já temos essa informação dentro de nós. Tudo aquilo que nós precisamos para viver a vida dos nossos sonhos já existe dentro de nós, espiritualmente falando. Ok? O problema é que nós, à medida que vamos crescendo, nós vamos tendo uma série de crenças e paradigmas que nos são imputados pela sociedade, pelos pais, pelos professores, que nos vão afastando dessa nossa essência. Ou seja, desse conhecimento de que nós somos co-criadores conscientes. Ok?
Então, quando nós falamos em estudar a lei da atração, na verdade nós não estamos a dizer que estamos a estudar sobre o funcionamento da lei da atração. O que estamos a dizer é que nós estamos a retirar, tal como numa cebola que tem várias camadas, nós estamos a retirar as camadas que nos afastam dessa sabedoria que sempre existiu. Porque, de facto, quanto mais eu observo o meu passado e quanto mais eu observo, inclusive, o passado dos meus clientes, todos eles, sem exceção, dizem: Luís, quando eu era criança, eu não tinha dificuldade em co-criar. É na vida adulta que eu sinto essa dificuldade. Então são uma série de regras que nos são, de alguma forma, condicionadas, são uma série de padrões comportamentais, uma maneira de nós vermos o mundo que nos afasta dessa nossa essência. Então, a grande verdade é que a lei da atração é uma coisa que a gente recorda, não é uma coisa que a gente aprenda. Este processo de estudo de lei da atração, na verdade, é apenas o retirar dessas tais camadas, como a cebola que eu dei o exemplo, as tais camadas de crenças e paradigmas que nós fomos acumulando ao longo dos anos. Porque nós sempre soubemos como é que tudo funcionava. Nós, como uma partícula do universo, nós temos essa sabedoria no componente espiritual. Nós sabemos exatamente o que é necessário fazer. Então, quando nós falamos em visualização, em afirmações positivas e todas as outras técnicas associadas à lei da atração, essas técnicas permitem-nos um alinhamento com essa nossa essência, um alinhamento com o universo, alinhamento esse que existe no momento em que nós nascemos. Então, eu acredito que esta informação de que nós, dentro do nosso interior, dentro do nosso componente mais espiritual, a parte da nossa verdadeira essência, que nós já temos esse componente de sabedoria total, universal, vamos dizer assim, eu penso que é importantíssimo. E penso que é importantíssimo também nós compreendermos que quanto mais nós entramos num sistema de condicionamento mental, estamos a falar através das pessoas com quem convivemos, através do conteúdo que consumimos na televisão, nos livros, nos cursos, tudo isso nos vai condicionando. Então, um dos segredos do livro Sem Limites e do curso Sem Limites, que no fundo é a minha obra mais conhecida sobre a lei da atração, é basicamente um voltar às origens. Porque eu acredito que o segredo mais poderoso da lei da atração é que todos nós, sem exceção, já nascemos com esse conhecimento dentro de nós. E, portanto, eu acho que aqui, obviamente que isto é muito difícil e eu não lhe vou dizer deixe de estudar a lei da atração. Obviamente que se você parar de estudar a lei da atração, esse sistema de crenças e paradigmas que, de alguma forma, você foi acumulando ao longo dos anos, vai afastá-lo dessa sua sabedoria inata, ok? Desse conhecimento inato no componente espiritual. Então, o que eu acho que é importante nós relevarmos é que todo o processo de aprendizagem sobre a lei da atração nada mais é do que um reconectar com aquilo que sempre existiu. Okay? É nós retirarmos, de facto, essas tais camadas e camadas e camadas que vamos acumulando até chegarmos ao núcleo, ou seja, aquilo que nos torna verdadeiramente nós. Okay? Aquilo que é a nossa verdadeira essência. E, portanto, eu acredito que a compreensão deste conceito, que nos permite realmente fazer uma retrospectiva e perceber que, à medida em que os anos vão passando, nós vamos tendo mais dificuldade em co-criar. E só realmente o estudo sobre a lei da atração, que no fundo é uma reconexão, é que nos permite voltar a criar esse elo de ligação, essa conexão com a energia do universo. Ok? Então, este é um conceito que, no fundo, muitas pessoas têm dificuldade em assumir ou compreender, mas eu tenho a certeza, se você refletir sobre os primeiros anos da sua vida, quando você era criança, e pensar em tudo aquilo que você queria e que acreditava que iria acontecer, certamente você vai ter a experiência de ver que essas coisas fluíam rapidamente, sem resistência até você. E que só na idade adulta, enquanto nós já somos pessoas com responsabilidades, com contas para pagar no final do mês, com objetivos de vida, com aspirações profissionais, queremos fazer viagens, queremos ter uma boa casa, queremos ter um bom carro, tudo isso acaba por nos condicionar. E é precisamente esse condicionamento mental que nos afasta daquilo que é a sabedoria inata no componente espiritual. Então eu acho que este conteúdo precisava de ser partilhado esta semana, porque a compreensão deles, especialmente numa altura em que nós estamos num período de reflexão mundial, que grande parte das pessoas está de quarentena, nós realmente temos aqui esta oportunidade de perceber que se nós conseguirmos remover todos esses padrões da nossa vida, nós conseguimos ter acesso àquilo que é o nosso poder inato de cocriação. E eu agora também queria fazer aqui uma pergunta no final deste episódio. Eu deixei na aba Comunidade no meu canal do YouTube
uma pergunta. Se vocês preferem ver estes vídeos semanais à terça-feira ou se preferem ao domingo. Muitas pessoas me têm pedido para eu começar a publicar os meus vídeos ao domingo e, portanto, eu quero saber de vocês, comunidade, o que é que vocês preferem. Terça-feira, como tenho feito até aqui desde 2014, ou então ao domingo. O que é mais benéfico para vocês? O que é que traz, de alguma forma, maior valor? Terça-feira ou domingo. Então deixem aqui a vossa opinião nos comentários e não se esqueçam também de deixar a vossa reflexão sobre o tema de hoje. Então, meus amigos, espero que este conteúdo tenha agregado valor à sua vida. Não se esqueça de curtir, partilhar e comentar este vídeo. E não se esqueça também de se juntar a mim nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e Telegram. Muito obrigado pelo tempo despendido a ver este episódio. Espero que ele tenha agregado valor à vossa vida. Um forte abraço. Volte para a semana.